Boa noite, irmãos. É bom vê-los. Hoje de manhã nós estivemos aqui estudando a Bíblia, Escola Bíblica Dominical. E eu falei uma coisa pessoal sobre a emoção. Nós somos feitos para perceber. Por exemplo, eu estou olhando para vocês, percebo essa decoração. Eu percebo pelos olhos, pelos ouvidos, certo? Pelo nariz, pela língua, o gosto. A gente percebe. E quando a gente percebe, o cérebro responde com uma coisa chamada emoção. Então eu percebo vocês e o meu cérebro reage, produzindo alegria. Isso é maravilhoso. Eu estou dizendo para vocês o que está acontecendo. Eu olho para vocês e o meu cérebro trabalha e produz uma emoção, que é de alegria. E eu faço tudo para que você também, me percebendo, responda com alegria. Estamos felizes na casa do Senhor. Estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Estamos alegres. A minha emoção é essa, de alegria, de satisfação por ver os irmãos aqui. E tem mais um detalhe, que essa emoção do tipo da alegria, as emoções de prazer, elas fazem bem para a saúde. Falei que o psiquiatra Sandrino, um psiquiatra argentino, escreveu um livro, Curar Também a Tarefa da Igreja. E ele mostrou uma lista de coisas que curam doenças, que fazem bem para a saúde. E uma das coisas que eu achei interessante é que ele falou que os idosos sofrem de solidão. E quando ele vem à igreja e alguém pega na sua mão, dá o ombro, abraça, um idoso pode ficar muito tempo sem um toque. Isso faz mal para a saúde dele. Quando ele vem à igreja, a gente toca. E isso é cura, é terapia. E outras coisas mais lá. Um dia a gente pode estudar aquele livro. Pois bem, hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus nos orientou a fazer isso. Então, a pregação de hoje é focalizada para a ceia do Senhor. Então, nós temos o tema geral, o Jesus de quem nos lembramos. Porque a finalidade da ceia é para lembrar Jesus. Há pessoas que acham que a ceia é para você sentir alguma coisa. A ceia é para você ganhar dinheiro. Eu vou tomar a ceia porque essa semana eu vou fazer um negócio, eu quero que dê certo. Não é nada disso. Eu vou vender meu carro, eu vou tomar a ceia porque eu tomando a ceia, eu vou me dar bem para vender aquele carro. Não tem nada a ver, porque eu já ouvi pessoas falando isso, por isso estou falando. Não tem nada a ver. Jesus falou assim, façam isso para lembrar de mim. É isso. Façam isso para lembrar de mim. Dessa lembrança vem uma série de bênçãos, como por exemplo a comunhão, a amizade, uma série de coisas boas. Mas o propósito é esse: lembrem-se de mim. Então, na ceia do Senhor, o tema é o Jesus de quem nos lembramos. É para lembrar. É verdade, a gente se lembra sempre de Jesus, mas na ceia não, é uma lembrança planejada. Eu vou me lembrar de Jesus. É uma lembrança programada. É dia de meditar em Jesus, de pensar em Jesus, de lembrar dele. Por exemplo, eu me lembro de Jesus sendo batizado. Eu me lembro de Jesus curando aquela mulher hemorrágica. Eu me lembro de Jesus sendo julgado pelos judeus, condenado. É a lembrança. É a lembrança. Pois bem, e nós temos um tema secundário que que inclui ou que engloba a verdade principal, a verdade central do sermão. A verdade central é essa: o Jesus de quem nos lembramos tratava com bondade as pessoas. Então, nós nos lembramos de Jesus porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Existe muita grosseria,
muita maldade, muita violência, muita falta de ternura. E Jesus veio a esse mundo para mostrar tudo isso. O Jesus de quem nos lembramos, ele era bondoso. Ele tratava com bondade. É desse Jesus que eu me lembro. Eu não me lembro de um Jesus revolucionário, um Jesus violento, um Jesus grosseiro. Não é desse Jesus que nós nos lembraremos. Eu me lembro de um Jesus bondoso. Esse é o nosso assunto. Vamos prosseguir. O texto diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, às vezes, só um pouquinho, às vezes eu fico surpreso que alguém ficou contrariado comigo. Mas ficou contrariado com Jesus, não gostou. Às vezes a pessoa não gosta do que eu falo, não gosta do que eu faço. E você também, pode crer. Você faz coisa e alguém não gosta, fica contrariado. Mas Jesus também. O homem ficou contrariado, ficou chateado, não gostou. Né? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pois bem, esta história nos permite refletir sobre a bondade de Jesus ao tratar das pessoas. É uma história boa para isso. Quando a gente quer transmitir uma mensagem, quer transmitir uma lição, a gente usa uma parte da Bíblia. O pregador usa parte da Bíblia para transmitir uma lição. E para transmitir a lição de bondade de Jesus, esse texto é ótimo. Pois bem, nós vamos continuar. Bondade é uma virtude que caracteriza a pessoa inclinada a fazer o bem. A pessoa bondosa é benigna, benevolente, amável, gentil, cheia de ternura, útil e generosa. Os filósofos gregos gostavam da palavra Krestos. Krestos é uma palavra que ficava sempre na boca dos sábios, dos filósofos. Isso significa bondoso. Jesus era Krestos, bondoso. Era Christos, era Krestos, era bondoso. A bondade é uma das virtudes mais recomendadas pelos sábios e líderes religiosos de todos os tempos. Em todos os lugares, todas as religiões recomendam a bondade. Todo professor, todo filósofo recomenda a bondade. E apesar disso, existe muita maldade. Pois bem, o Deus da Bíblia é citado como Deus bondoso. E Jesus, o Filho de Deus, era reconhecido por sua imensa bondade que dispensava todas as pessoas. Jesus era bondoso com as crianças, com as mulheres, com os doentes e com todos os desprezados e rejeitados pela religião e pela sociedade. Vejamos como Jesus dispensava a bondade para com as pessoas. Vamos ver como é que ele fazia isso usando essa história. Porque o padrão de comportamento de Jesus tem que ser o nosso padrão de comportamento. Paulo fala: sede imitadores de Deus, como eu sou imitador de Cristo.
Então vamos ver três argumentações sobre como é que Jesus dispensava a bondade. Primeiro, o Jesus de quem nos lembramos tratava com bondade as pessoas, dispensando acolhimento. Acolher é ser bondoso. Ainda há pouco eu acolhi uma pessoa que queria falar comigo. Eu acho que isso é um ato de bondade, porque Jesus acolhia as pessoas. Vejam só, o texto diz que Jesus ia se colocando a caminho. Então, Jesus tinha tido uma série de atividades, agora ele encerrou essas atividades e ia para outra coisa. Ele estava, diz o texto, que ele se ia pondo a caminho e correu um homem ao seu encontro. Vamos imaginar que a gente ficou aqui o dia inteiro, fizemos uma opção de coisa, trabalhamos, cantamos, ajudamos e tal, agora estamos cansados, vamos todos embora. Aí quando a gente está indo embora, chega alguém e diz, eu preciso de ajuda. Qual é a nossa resposta? Ah, cara, peraí, a gente está aqui o dia inteiro, você vem essa hora, já terminou tudo, a igreja já está fechando, acabou o culto, tem que vir domingo que vem. Mas, quando este homem chegou a Jesus, Jesus o acolheu. Estou cansado, já terminou, mas Jesus o acolheu. Isso é bondade. Isso é bondade. Então, o Jesus de quem nos lembramos tratava com bondade as pessoas, dispensando o acolhimento. Acolher é deixar, abraçar o outro, aceitá-lo, para ver como é que a gente pode fazer o bem para aquela pessoa. 3 comentários, vamos lá. Jesus nunca estava tão cansado ou ocupado a ponto de não acolher quem dele se aproximasse. Não há nenhuma história na Bíblia que diz, lamentavelmente Jesus curou o dia inteiro, ele teve muitos problemas, agora ele está muito ocupado, não vai mais acolher ninguém. Não, isso não está relatado na Bíblia. O que está relatado na Bíblia é que Jesus, mesmo depois de sobrecarregado, muito cansado, ele está ajudando as pessoas, está acolhendo as pessoas. Jesus nunca estava tão cansado ou ocupado a ponto de não acolher quem dele se aproximasse. E pondo-se, o texto diz, e pondo-se a caminho, Jesus acolheu a mulher, e pondo-se a caminho, Jesus tem o que fazer, ele tem uma tarefa, ele tem um plano, ele tem algo, ele já está ocupado. Pondo-se a caminho, quer dizer, ele começou a ir, estava ocupado. Comentário, Jesus acolheu a mulher cananeia. Quando Jesus foi para a região da Fenícia, e alguns autores dizem que Jesus chamou os discípulos e falou, vamos dar uma saída daqui, está muito apertado, vamos para a Fenícia, passar uns dias lá, um retiro, um descanso, vamos para a Fenícia. E pegou Pedro, Tiago e João e foram embora. Saiu da Galiléia, onde era o trabalho dele. Ali era sobrecarregado. Agora não, deixa tudo aí, tem muito doente, tem muita gente querendo ajuda, mas vamos deixar tudo aí, vamos para a Fenícia. Quando chegaram na Fenícia, para descansar, vem uma mulher. Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim. Minha filha está possessa, e pedindo a Jesus. E os discípulos falaram, mulher, calma, a gente é da Galiléia, aqui é outro país, nós não temos nada com seus problemas. Elas falaram para a mulher, e a mulher ia atrás de Jesus. E eles falaram, Jesus, dispensa essa mulher, fala com ela que você não está aqui para resolver o problema dela, você está aqui para descansar. E Jesus parou. Eu vim para descansar, mas há alguém sofrendo. Essa é a cabeça, era a cabeça de Jesus. Precisamos lembrar desse Jesus. Uma vez, lá no Rio de Janeiro, 3h30 da manhã, tocou a campainha.
A campainha era daquela campainha barulhenta, não era essa campainha sonora, gostosinha. Pim, 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 não, era pé. Aí eu acordei assustado, fui no portão, o irmão estava lá. Pastor, minha mulher está muito mal. Era uma mulher que tinha várias gestações, vários partos, e ela estava agora uma gravidez de risco, e ela descolou a placenta, né? A placenta não pode descolar antes do bebê nascer. Primeiro nasce o bebê, depois descola a placenta. Porque senão a placenta descola e não tem como parar a hemorragia e a mulher pode morrer. Então, falou, me socorro, você tem que me socorrer. Aí eu falei, vamos lá. Fui com ele, eu tinha um Fiat 147, muito novinho, bonitinho. E fomos lá. Na casa dele, ele trouxe a mulher, trouxe um monte de lençol e cobertor, forrou no banco de trás e colocou e a mulher sangrando. Corremos a um posto, eles não tinham mínima condição, não tinha nem obstetra lá, foi para um outro hospital. Quando chegamos naquele hospital, isso de madrugada, chegando naquele hospital, lá em Nova Iguaçu, gritei, pelo amor de Deus, a enfermeira veio correndo, pegou a maca, colocou, levou embora, rápido, já foi direto para a sala de parto, e essa mulher foi salva. Essa mulher foi salva e o seu bebê. Eu estava péssimo naquele dia, estava super cansado naquele dia, quase que eu falei, irmão, chama a ambulância, eu estou muito cansado. Eu poderia fazer isso. Mas eu acho que Jesus não ia mandar ele procurar a ambulância. Eu acho que Jesus ia procurar. Então, aquilo foi um ato de bondade. Não é errado eu dizer que uma vez ou outra, eu tive bondade. Uma vez ou outra. Não pense que é todo dia, toda hora. Não. Porque alguém pode dizer, esse pastor ele é muito vaidoso, ele fica falando que ele é bondoso, que ele é bondoso. Não é verdade. Se você entender assim, entendeu errado. Naquele momento, eu não tinha outro jeito. Pois bem, mas eu fiquei alegre depois quando aquela mulher veio para casa com seu bebê. Pois bem, Jesus foi para descansar, mas vem uma mulher lamentando, e ele então interrompe o seu descanso, para que ele possa atender a mulher. E ele atendeu a mulher, cuidou daquela mulher e deu atenção a ela. O cego de Jericó, o cego está lá, escutou um barulho, Jesus estava passando, ele ouviu a palavra Jesus, ele era cego, não sabia de nada, mas escutou a palavra Jesus. Aí ele falou, Jesus está passando, Jesus, socorro, Jesus, socorro. Aí os discípulos, cala a boca, cara, cala a boca, Jesus está cansado, ele está viajando. Mas Jesus escutou. Quem é que está gritando? Chama essa pessoa. E Jesus curou aquele cego. Zaqueu subiu na árvore, queria um contato com Jesus, queria só um tete-a-tete com Jesus. Jesus falou, Zaqueu, tá lá, desce daí e tal, vou passar uma tarde inteira com você, eu vou para sua casa, a gente vai ficar junto e eu vou mostrar a você o caminho do reino do Pai. E ele assim fez. Algumas vezes, graças a Deus, que eu nunca passei por isso como pastor. Mas na casa de um irmão queria falar com o pastor e a secretária tem que agendar, porque a pessoa não tem acesso a ele. Então a secretária, fala com a secretária aí e tal. Aí ela fala, olha, só daqui um mês, só lá para o dia 30 de janeiro, tal. Então, já conheci casos desses. Casos dessa dizer. E lugar onde você não consegue falar com uma pessoa. Você sabe disso. Vocês dois pastores, não me deixam mentir, o Daniel também, ele sabe disso. Agora, o texto diz que Jesus nunca esteve tão cansado ou tão ocupado que não pudesse dar um pouco de atenção a uma pessoa faminta do seu coração e da sua alma. É dele que nós nos lembramos. Nós não nos lembramos do Papa, não nos lembramos de Moisés, tudo disso, tudo bem, está ótimo, mas a ceia é para lembrar de Jesus. O segundo é que Jesus acolhia qualquer que fosse a demanda de alguém que alguém apresentasse. Pessoas vinham a Jesus querendo um acolhimento para aprender.
Jesus parava e ensinava. Pessoas vinham a Jesus em busca de saúde. Jesus parava e curava. Pessoas vinham em busca de alguma dúvida, algum problema, e Jesus atendia. Então não importava a demanda. Às vezes as pessoas vêm com demandas que são até rejeitáveis, certo? Como a pessoa chama o pastor para falar besteira, né? Então, há aquela demanda que é uma demanda ridícula, mas as pessoas vinham a Jesus. Nesse caso do moço rico, a demanda dele não era legal. Você vai entender depois, espero. Ele queria alguma coisa estranha. E Jesus nunca deixava de acolher, mesmo que a pessoa tivesse motivação imprópria. O moço rico veio querendo projeção com bajulação. Sabe por que ele queria conversar com Jesus? Para depois sair dizendo, olha, Jesus me atendeu, bati um papo com ele, eu estou com ele, sou eu, carne e unha com ele, para engrandecer, engrandecer, eu queria engrandecer. E Jesus percebeu, sabe por quê? Ele chega bajulando, ajoelhou perto de Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus percebeu que havia alguma intenção ridícula. Era para Jesus, rapaz, vê se toma um jeito, vai em frente, não quero saber desse papo furado não, porque isso é bajulação. Eu disse uma vez aqui para os irmãos, uma coisa é adorar a Deus e outra coisa é querer ser bajulador. Hoje as igrejas ensinam a pessoa a bajular, falar coisas sem mais nem menos, coisas sem sentido, bajulação. Fizeram isso com Jesus. Diz, bem-aventurados os feitos em que mamaste, bem-aventurado o ventre que te gerou. Jesus falou, para com isso, para com isso. Bajulação, não. Mas Jesus acolheu essa pessoa, acolheu esse homem. E Jesus o acolhia de qualquer maneira. Ele queria projeção. Às vezes a pessoa está com uma intenção ruim, mas Jesus acolhia. Ele não o repeliu. Jesus não o repeliu. Vamos para o nosso segundo argumento. O segundo argumento diz assim, o Jesus de quem nos lembramos tratava com bondade as pessoas, apontando-lhes o verdadeiro sentido da vida. Esse homem, ele era jovem, portanto não havia risco dele ter demência, não havia risco dele ter Alzheimer, porque às vezes uma pessoa tem uma limitação mental e tem uma conduta. Esse não, era jovem, não passava fome, não era desnutrido porque ele era rico, e era um líder da sociedade, era um principal. Naquela ocasião se chamava de principal o que hoje nós chamaríamos um senador, um deputado, um juiz, era um principal. E esse homem era um principal. Então, ele veio, mas ele não sabia o sentido das coisas. E ele perguntou a Jesus uma coisa. E Jesus deu a ele, mostrou para ele uma outra coisa. Ele queria uma discussão a respeito da religião, a respeito da vida, mas Jesus mostrou a ele um outro rumo. Então Jesus disse para ele assim, só uma coisa te falta. Não é essa coisa de papo, você é bom, você não é. Não. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. É isso.
É bastante comum que uma pessoa venha a gente esperando uma conduta e nós, por sabedoria, mostramos que não é aquele o problema. Esse homem tinha um gravíssimo problema. Um problema de vida ou morte. Mas não tinha nada a ver com guardar a lei de Moisés. Porque Jesus falou para ele, tá bom, você quer a vida eterna? Tudo bem, faz assim. Segue a lei de Moisés, pronto. Você não acredita nisso? Então segue a lei de Moisés. Mas isso eu já faço. Eu já sigo a lei de Moisés. Bom, se você quer a vida eterna, se você segue a lei de Moisés, vai ter a vida eterna, então é outra coisa. Então esquece a vida eterna. Vai, vende tudo quanto você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu e depois você me segue. Depois você me segue. Jesus mostrou para ele o que é realmente importante. Vamos continuar. Para o moço rico, a essência do existir consistia em ser rico e ter a vida eterna, ou seja, muitos bens e religiosidade perfeita. A vida eterna para ele era ser rico, quer dizer, ter muitos bens e uma respeitabilidade religiosa. Um religioso respeitável. Para ele era isso. Então estava tudo bem. Ele só queria que Jesus confirmasse. Ah, legal, você é um cara legal, porque você é muito rico, porque diziam que aquele que tinha a vida eterna tinha uma vida em que tudo dava certo, não dava nada errado. Então disse que essa religiosidade perfeita significava a ausência de conflito com a vontade de Deus, mediante o cumprimento das leis, o que deveria trazer plena felicidade e satisfação. Essas coisas o moço rico já possuía. Dinheiro e religiosidade ele já tinha. Ele falou, mas você está com problema. Quando é que um rico respeitável está com problema? Pois bem, presta atenção. A história mostra que naqueles dias em que Jesus ensinava, havia um movimento político-religioso, e esse movimento político-religioso definiu ou conduziu à destruição de Jerusalém. Jesus sabia, esse moço não sabia. Jesus olhou para ele, sabendo o risco que ele corria. Este homem estava em risco. Jesus queria dar a ele segurança. Quando Jerusalém foi destruída, isso por causa de uma ação religiosa e política, isso é perigoso. Na história, sempre que políticos se misturaram com a religião, deu problema. A destruição de Jerusalém foi causada por ação religiosa e política. Havia vários partidos. Partidos religiosos que também eram partidos políticos. Então, por exemplo, os saduceus. Os saduceus eram uma seita e um partido político a favor de Roma, porque Roma dominava a Judéia, cobrava impostos e o povo vivia na miséria. Os saduceus eram uma seita política que defendia os romanos. Então, para os saduceus, que era formado pelos sacerdotes, estava certo, tudo bem. Por quê? Roma leva impostos, mas a gente fica aqui de braços cruzados e fica em paz. A gente tem o tempo, ninguém atrapalha a gente. Roma não atrapalha a nossa fé, não atrapalha a nossa religião. Então eles eram um partido político religioso. Depois vinham os fariseus. Os fariseus já eram contra a ação de Roma, queriam se libertar de Roma. Depois vinham os zelotes, vinham os sicários, todos partidos políticos religiosos.
Uma vez, quando eu li bancada evangélica na Câmara, eu fiquei arrepiado. Porque bancada evangélica sempre trouxe dano. E logo a gente viu aquela bancada evangélica recebendo propina, filmado, recebendo propina. Pois bem, os piores, mas os essênios, era também um partido político religioso que saíram de cena e foram viver no deserto. Não quero saber de ninguém, que se dane. Mas os sicários eram um partido político religioso. O lema deles era: quero todo mundo armado. Todos os sicários andavam com um punhal. Vem aqui, irmão. Eu já fiz essa cena aqui, falando a Deus. Esse aqui é um general romano, é um capitão romano. Certo? Certo? É um capitão romano. Está aqui no meio da cidade. Eu sou um sicário. Estou com um punhal aqui. Aí lá, cidade, andando e tal. E o capitão está aqui. Aí eu passo, aí ele cai, morre, e eu saio no meio da multidão. Sicário, partido político religioso. Eles faziam isso em nome de Deus. Eles achavam que Deus queria que eles matassem os romanos. Pois bem, chega para cá. Pode sentar. Está passando bem? Está bem? Já pensou se ele morre? Como é que ia ficar, né? Pois bem, ele está bem, eu estou contente. Então, Jesus viu esses partidos, Jesus viu essas seitas, porque esses partidos e essas seitas não ajudaram Jesus, porque Jesus tinha um plano para não haver aquela destruição. Jesus tinha um plano. Mas os partidos religiosos, políticos, não acolheram o plano de Jesus. E Jesus, quando subiu no monte e olhou a cidade, ele chorou. Chorou. Um amigo meu disse que esse choro é aquele choro que se escuta longe. Aquele choro, você tem uma pessoa chorando a 200 metros, uma pessoa chorando muito alto, muito desesperada. Esse choro de Jesus. Por quê? E Jesus falou assim: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os pintinhos, e você não aceitou. Jesus falou: parem de guerra, parem de querer destruir Roma. O nosso reino, o reino do Pai, não é deste mundo. É bom lembrar disso. Mas eles não acolheram essa mensagem. E continuaram. Até que o general Tito falou: já chega. Mataram mais um capitão lá em Jerusalém. Mataram mais um sargento. Então temos que fazer alguma coisa. Aí o general Vespasiano era o imperador, chamou Tito, filho dele, e falou: não aguento mais, chega. Estão matando oficiais lá em Jerusalém. Vão lá e destruam tudo. Assim Tito, no ano 70, destruiu Jerusalém. E o que tem a ver isso com esse, que tem a ver isso com esse moço rico? Que tem a ver o seguinte: quando os soldados romanos chegaram em Jerusalém, começaram a destruir tudo, eles visaram os ricos. Veja que coisa, Jesus queria impedir aquele homem de passar por um problema grave. Por quê? Quando Jerusalém foi destruída, levaram vantagem os pobres e os cristãos. Por quê? Os pobres eram deixados de lado. E os cristãos, o imperador mandou que todos os cristãos saíssem de Jerusalém. Então, os pobres e os cristãos foram poupados. E Jesus queria poupar esse homem. Você fica pobre e se torna meu seguidor, você está garantido, você vai superar. A vida eterna é essa. A vida eterna é essa. Flávio Joséfo, ele disse que, no livro dele, que escreveu sobre as guerras, os soldados visavam os ricos. A pessoa bem vestida,
a pessoa com joia era essa que eles matavam primeiro. O mendigo pobre, o soldado não matava porque não tinha nada para pegar dele, não tinha joia. Mas aquele bem vestido era morto. E tem mais. Flávio José disse que os soldados descobriram que aqueles ricos engoliam as joias. E os soldados descobriram. Então, além de matar, abriam a barriga para procurar a joia. Quando Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres, fica pobre. Está dizendo, você vai ficar livre de uma coisa terrível, monstruosa. Porque os ricos foram visados. Então, Jesus, apesar de estar lidando com uma pessoa com má intenção, Jesus mostra para ele um caminho. Jesus diz para ele, o que é importante para você, o que significa a vida eterna para você, é que você fique pobre. Porque senão, quando chegarem em Jerusalém, os soldados vão pegar você, vão matar você, vão abrir sua barriga. O símbolo dos soldados romanos era a águia. E Jesus falou, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Onde os soldados viam uma pessoa morta, abriam sua barriga para procurar joia. E isso iria acontecer com esse moço. E Jesus falou assim, olha, vou dizer uma coisa para você, fica pobre e se torne um crente. Fique pobre e se torne um crente. Porque aí você vai ter segurança. Os cristãos foram expulsos de Jerusalém antes da invasão. E os pobres não eram atormentados. Isso é a grande bondade de Jesus. Às vezes a gente fala para uma pessoa uma coisa dura, porque a gente ama aquela pessoa por bondade. Jesus não queria oprimir aquele homem com a pobreza. Jesus queria preservá-lo de uma situação desastrosa. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Mas quando Jerusalém foi destruída, como ele era jovem, podia estar com 50 anos, no auge da sua vida. Com sua riqueza, com suas joias, com sua roupa caríssima, importada, e ele está andando nas ruas de Jerusalém, e o soldado olha para ele e diz, esse tem joia na barriga. Jesus queria poupá-lo disso. Às vezes, nós falamos para uma pessoa, às vezes eu aconselho um alcoólatra, eu digo, meu querido, o álcool vai te matar. Isso é problema meu. Problema meu. Isso não tem nada com a minha vida. Eu tinha uma colega, quando começou a estudar medicina, ela ficou muito eufórica. Né? O estudante, primeiro ano, segundo ano, fica muito eufórico. E ela viu um homem gordo, e ela estava estudando sobre obesidade. E ela abordou o homem no aeroporto. Falou, mas o senhor está tão gordo, a gente está querendo tal. O homem deu um safanão nela, quase bateu nela. Está fazendo um bem, mas não é entendido. Esse homem, o que aconteceu com ele? Ficou com raiva de Jesus. Ficou com raiva de Jesus. Pois bem, os seguidores de Jesus foram poupados. Eles tinham seguranças. As pessoas que tinham segurança eram os pobres. Por isso Jesus falou, não fica olhando para a riqueza, isso não vai dar certo. Se você ficar rico, vai ser problema. E alguém, mas dar os bens, ficar pobre? Olha, se todos os ricos derem todos os bens para todos os pobres, nenhum pobre vai ficar rico. Certo? Vai ficar rico. E os ricos ficando pobres poderão ser livres de uma série de problemas, dificuldades da vida. Então Jesus ensinou isso. Agora, a igreja desenvolveu um método que o cristão é rico. Irmão, isso é um absurdo. Eu vejo as pessoas, meu pai, por que é que essas pessoas não entendem isso? Vão pedir carro, vão pedir casa na praia, vão pedir riqueza, helicóptero, aviões, mansões. A gente não sabe o que está para acontecer no futuro. Nós temos uma suspeita. Mas essas pessoas que buscam a Deus para ter casa, carro, avião, dinheiro, beleza, mulheres lindas, maquiagem cara,
eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Jesus queria que, falou assim, olha, o texto diz, Jesus o amou. E porque o amou, Jesus deu a ele aqueles conselhos. O último argumento. O Jesus de quem nos lembramos tratava com bondade as pessoas, mesmo em situação desagradável. Porque quando nós acolhemos uma pessoa, algum acolhimento é gostoso. Por exemplo, se a gente vai acolher aqui na igreja uma pessoa como nós aqui, isso é agradável, uma pessoa bondosa. Mas se recebermos um doente mental em surto, acho que é o Bill Hybels que diz que ia na igreja um doente mental e falava um monte de palavrões. Dizia gracinha para as mulheres na igreja. E alguém disse, pastor, esse tem que botar esse homem para fora. E o pastor disse assim, não vamos colocá-lo para fora. Vamos levá-lo a um psiquiatra. Levaram a um psiquiatra. Ele foi tratado. Curou da sua perturbação. Se tornou um excelente cristão. Foi acolhido. Foi acolhido. Eu me lembro quando chegou um homem aqui, ele estava tão mau cheiro que alguns irmãos da igreja pegaram, levaram lá, deram um banho nele, pegaram a roupa, vestiram a roupa nele, deixaram ele bonitinho, sentou lá no final. Isso é acolhimento, é bondade, irmãos. A gente tem que fazer isso, a não ser que a gente apague Jesus da memória. Certo? Se você apaga Jesus da memória, não lembra dele, tudo bem, você não lembrou de Jesus. Então, que se dane qualquer um. Mas se você lembra de Jesus, se não lembramos de Jesus, então alguma coisa tem que ser feita. Jesus, a situação foi desagradável. Sabe por quê? Diz assim, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Veja só, o que Jesus falou para ele, era para ele viver, mas ficou com raiva. É o que eu estou dizendo. Muitas vezes damos uma palavra de vida e a pessoa fica com raiva. Mas isso aconteceu com Jesus. Jesus cuidou, o tratamento bondoso não deu bom resultado. Mas é assim mesmo. Não quer dizer, se nós imitarmos Jesus e formos bondosos, não quer dizer que isso vai ser sempre gratificante. Pode não ser. Eu falei outro dia, né, que eu vi um senhor comprou um pacotinho de miojo, né? Não estava todo mundo aqui, mas contei, pacotinho de miojo. E eu olhei para ele e falei assim, poxa, esse senhor está comprando um pacotinho de miojo, será que ele não precisaria de mais alguma coisa que não está comprando? Não, porque se você vê um homem de meia idade que comprou só um pacotinho de miojo, se você vê alguém no mercado comprando só um pacotinho de miojo, você pensa, quem sabe ele precisava de açúcar e não tem dinheiro, só tem esse de miojo. E eu me aproximei dele para dialogar com ele, para saber a situação dele. E ele me agrediu. Ele me agrediu. Eu entrei atrás dele na fila, comecei a puxar a conversa, aí ele pegou, saiu, entrou na outra caixa. Isso acontece, Jesus falou com esse homem, eu estou te dizendo para você viver, fica pobre, eu estou dizendo para você viver, siga o meu ensino, porque quem for pobre e tiver o meu ensino, não vai ser massacrado na destruição de Jerusalém. Isso é uma coisa impressionante. Aqui nós temos que Jesus amou. A palavra que diz que Jesus amou aquele homem é uma palavra que significa um amor intenso, profundo. Então, aqui há dois tipos de emoções. Jesus amou com profunda emoção, com intenso ardor aquele homem. Disse, Jesus o amou. Jesus podia dar uma bronca nele, botar ele para longe, mas não, Jesus teve bondade, teve compaixão. Então Jesus o amou. E ele ficou com raiva. São emoções diferentes. Um tem a emoção do amor, outro tem a emoção do ódio. No mesmo encontro, no mesmo diálogo, na mesma conversa.
Um está cheio de amor, Jesus está com seu coração cheio de amor, e ele está com raiva. Mas o coração de Jesus não esvaziou, continuou cheio de amor. Esse é, meus queridos, o Jesus de quem nos lembramos. Quando você tomar o cálice, vai tomar aquele pouquinho de suco de uva e comer aquele pedacinho de pão, lembra que aquilo é para lembrar de Jesus. E durante a semana você se lembra, domingo eu tomei a ceia, vou me lembrar de que Jesus foi bondoso. Vou ser bondoso com meu marido, vou ser bondoso com meu filho, vou ser bondoso com a minha esposa, vou ser bondoso com o mendigo. Eu vou ser bondoso porque Jesus era bondoso. Quando ele diz, façam isso para lembrar de mim, é para que isso produza um comportamento que glorifica ao Pai. Era isso que Jesus queria. E todo comportamento que glorifica a Deus é bom para nós. Pode colocar isso na cabeça. Pega uma cadernetinha e anota. Toda vez que eu glorificar a Deus com o meu comportamento, eu estarei sendo beneficiado. Dá para colher? Dá para aceitar? Pois bem, 2 palavras finais. Jesus tratou com bondade mesmo um homem que queria manipulá-lo. Porque às vezes, quando a gente percebe que uma pessoa quer manipular, a gente fica com raiva e não quer saber nem de ficar perto daquela pessoa. Jesus percebeu desde o início. Veio, ajoelhou e tal, bom mestre. Falou, para com isso. Bom está no céu. Você fala, pensa em Deus como Deus bondoso. Então Jesus descartou esse comportamento manipulador. E Jesus tratou com bondade porque ele o amou. E Jesus, fitando o amor. Se não há bondade em nosso coração, não há amor. E aquele que não ama, João diz, esse não conhece a Deus. O que vocês acham? Faz sentido? Tá bom. Vocês querem descansar? Já vão descansar. Terminando. O Jesus de quem nos lembramos e que hoje celebramos na ceia do Senhor, tratava com bondade todas as pessoas. A bondade é uma qualidade necessária para todos nós cristãos. Jesus era bondoso, filho de um Deus bondoso, devemos imitá-lo como nosso mestre e Senhor. Tratemos a todos com bondade. Tinha um pregador que dizia assim, e todo o povo de Deus diga amém.